Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Te convido a refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2, mas aquele que havia recebido 1 saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceivo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola dos talentos do Evangelho de Mateus nos narra como a vida cristã é uma vida de colaboração com o reino de Deus. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é graça, mas ele também é colaboração. E assim a nossa responsabilidade, ou melhor dizendo, corresponsabilidade por esta realização do reinado de Deus, ela acontece na medida que nós vamos fazendo frutificar os dons que recebemos de Deus. O dom é divino e Deus nos concede numa diversidade, numa multiplicidade tremenda. Todos nós, cada um temos dons diferentes. E somos chamados a colocar esses dons a serviço do reino dos céus, do reino de Deus. Para que Deus possa reinar, Ele pede a nossa colaboração. Deus poderia fazer tudo sozinho. Ele que concede os bens, Ele concede os dons, mas é interessante como Deus Ele quer que nós possamos também colaborar e desenvolver. E é interessante que tudo isso é uma obra de amor. E toda obra de amor é uma obra que sempre comporta colaboração, uma resposta, uma correspondência. A nossa correspondência ao amor de Deus e aos seus dons está em de fato desenvolvermos esses dons que dele recebemos, em de fato colaborarmos, em de fato darmos nosso sim na prática, com as nossas atitudes, com a nossa colaboração. Por isso, o reinado de Deus, o reino dos céus, ele requer que nós possamos desenvolver os dons que recebemos. E é interessante que cada um recebe dons diferentes e cada um também tem capacidades diferentes. E Deus concede uma tarefa, uma missão a cada um, de acordo com as suas capacidades. Que nós possamos descobrir os nossos dons, descobrir aquilo que Deus tem para nós, descobrir o que Deus pede a cada um de nós, os nossos talentos, colocar isso em prática para que o reinado de Deus possa acontecer através de nós e nosso meio. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e guarde, possa fazer frutificar os dons que tu recebeste, e que tu coloques à disposição do Senhor e do reinado de Deus, do reinado dos céus, tudo aquilo que de bom tens. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor, que Ele sempre te acompanhe.